Olá, boa noite. Ei, Si, que saudade de você. Ei, Tati, saudade também. Rebeca linda, super saudade de vocês. Que bom que vocês estão aí. A Ana vai começar, nós vamos começar 10 minutinhos mais cedo. Vou avisá-la. Um pouquinho. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiser já deixar aqui, eu vou no final da entrevista, eu vejo com a Ana se ela responde também. Eu não sei como é que tá o tempo dela hoje. A gente vai tentar. Ah, e outra coisa, aproveitando vocês que estão aí, é, coloco, vou tentar, Tati, mas eu não sei como que faz isso ainda não. Colocar um tema fixo, não sei como fazer isso. Eu tô apanhando desse negócio aqui. Vocês não fazem ideia. E também, se vocês tiverem ideia de quem eu posso trazer também para esse projeto de entrevista, vocês me mandam mensagem, por favor. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um instantinho. Ah, sim. A Ana chegou. Aí. Oi, Ei, Andréa. Ana, que bom te ver. Que bom para mim também, querida. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus e Que contigo. bom. Também dentro disso que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo muitas Uhum, com coisas certeza. novas, muitas adaptações. É, Estou aqui agora. arrumando o meu celular que eu deixei carregando. Tá bem? Você está me vendo bem? Quer que eu ilumine melhor? Ah, ainda Eu vou não. acender, uma luz aqui Quero. que talvez melhore. Espera só um pouco. Ai.
Tem que ser Tá. iluminadora. O celular, Não é ele tá assim? fixo? Tá. Tá, Mas ótimo. tá fixo no computador, tá? Tá, Deixa eu não, ver. maravilhoso. É porque quando ele parece que fica fixo, eu não sei se isso interfere ou não, mas é melhor que ele fique fixo. Também acho. É porque eu vou ganhar do Dia das Mães. Bom, por isso que eu não comprei Ah, um. Eu vou ganhar um aparelhinho aí que você põe. Vê se fica melhor assim. ficou bom, Vê se ficou ótimo melhora. agora. Tá bom Melhorou bem, assim? Melhorou tá bom. bem? Melhorou bem. A gente tem que descobrir tantas Larissa tá aí coisas, conosco. né? Agora tá bem? Tem, tá bem, tá bem. A Eu gente tô tem que super descobrir. apanhando, eu achei que eu era esperta nessas tecnologias e tô nada. Mas eu acho interessante a gente aprender, se motivar a aprender coisas novas, porque eu penso que não vai voltar muito atrás. É daqui para frente com essa oportunidade da pandemia, não, André? É Né? verdade. Nós já estamos no ar para o grupo? Então podemos começar? A você que manda. Já estamos ao vivo. A Larissa entrou, que eu conheço que é uma pessoa comum. A gente Aliás, pode foi quem nos esperar também. apresentou, né? Ah, ela está Obrigada, falando hein, Larissa, lindas. por ter nos aproximado. Isso. Bom, então vou introduzir, Ana. Eu pensei nesse projeto como uma maneira das pessoas conhecerem as pessoas que me inspiravam também. E tem um livro que chama Palavras de Poder, que foram feitas várias entrevistas. E aí eu falei, por que não? A partir das experiências que eu tive, convidar essas pessoas. Então, eu te agradeço muito, né, por você ter disponibilizado e ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Um prazer, você sabe. Eu, eu estou super empolgada, porque eu estou adorando as entrevistas. Que Estou bom. aprendendo muitíssimo com elas. Então, essa é a proposta. Tá bom. Oi, Vamos. Andréia. Oi, Então, Ana, a Andréia, primeira tudo bem? pergunta que eu te faço é o que é o caminho? Oi. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque tem Oi. muitas lives acontecendo. É, é. Tá me ouvindo Sim, o que agora? é o caminho? Estou te ouvindo bem. O Pode que é o. falar. Beleza. O que é o caminho terapêutico para você? Nossa, de cara, sim, essa pergunta? É o De caminho. cara, sim. Bem, eu acho que o caminho terapêutico, eu tenho algumas décadas de caminho terapêutico, sim, pelo menos formalmente, né? Esse ano nós estamos comemorando, iremos comemorar de alguma maneira, de alguma forma, em alguma plataforma, 45 anos de formados. Somos o grupo da USP, o grupo da USP de 75, Parabéns. a voz da psicoterapia. Mas qual é o caminho? O caminho é um caminhar. Eu, por exemplo, não imaginei, quando eu iniciei a minha carreira clínica, que eu faria tanto trabalho social, embora eu desejasse, porque eu sempre fiz trabalhos sociais, né? Mas eu não encaixava muito bem para mim a psicologia social, e a psicologia clínica sempre me atraía muito. Mas eu descobri que vários são os caminhos para se trabalhar com o social, inclusive a psicologia clínica. Então, esse caminhar tem sido um caminhar que interrelacionado com as fases da minha vida. Eu sou mãe, avó já, né? Tive 4 filhos, então foi um momento do caminhar terapêutico na profissão. Imagina com 4 crianças pequenas, embora fosse bem mais fácil, eu acho. Hoje eu vejo
meus filhos e as minhas lidando com a maternidade, né? E com a paternidade. Depois veio a fase dos filhos sendo adolescentes, e nada, os meus filhos têm idades. Em 6 anos eu tive 4 filhos, então eles são idades parecidas. Então foi tudo meio junto. Quando eles finalmente entraram na adolescência, aí eu comecei a buscar cada vez, tinha mais espaço, mais tempo para me dedicar ao mesmo tempo com a clínica, com o social. Então o meu caminho sempre foi, eu diria, associar a psicologia clínica, a psicoterapia com o caminhar da humanidade, da evolução social no sentido mais amplo. Não sei se isso responde. Ah, eu fiquei encantada, assim, quando eu te conheci pessoalmente, né? Quando você contou da sua experiência, de algumas experiências com os filhos, eu fiquei pensando assim, gente, como que deu conta? Eu fiquei me imaginando e falei assim, não, eu acho que eu não daria conta. Mas a gente vai dando conta na medida que a gente vai caminhando, a gente nem imagina. Porque se eu imaginasse, talvez eu tivesse tido uma família tão grande, né? Mas as coisas foram acontecendo e eu sempre tive colaboradores, sem dúvida nenhuma. O pai dos meus filhos, que é meu marido até hoje, foi um grande colaborador, uma pessoa que aceitou ter uma mulher inquieta, que queria estudar sempre, pesquisar sempre. Então, eu creio que isso é facilitador, né? Oi, E André. quando fala do caminho terapêutico, eu trabalho. Oi, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo perfeitamente bem. Diga. Hoje está cortando um pouquinho o. Tá ótimo. Bom, quando você fala do trabalho social e da clínica, que você não imaginasse a sua caminhada, né, como é no trabalho social, o que mais te encanta em um e em outro? Eles são complementares. Eu tenho uma identidade, assim, eu diria, básica. Meu eu básico profissional é clínico. Então, eu observo uma situação, eu penso bastante clinicamente, e vamos dizer assim que com o pensamento sistêmico, com a teoria sistêmica, e eu já tinha isso não tão sistematizado como psicodramatista lá nos anos 70. Eu comecei a aprender que uma coisa não existe sem a outra, que tudo está interrelacionado. Por exemplo, o meu primeiro emprego, porque eu comecei no emprego no hospital psiquiátrico quando eu trabalhava, ele era um hospital psiquiátrico, me encantava assim, a poder trabalhar com a loucura, me encantava os pacientes graves, psicóticos, esquizofrênicos. Eu queria entender esse universo assim, mais profundamente. E aí eu percebi que eu precisava de outros instrumentos. E aí eu descobri, eu recém-formada no primeiro emprego, eu descobri que existia uma especialidade chamada comunidade terapêutica. Eu não sei se você lembra disso, né? No início dos anos 70, não, 77, 78. E eu consegui convencer o diretor, a quem eu presto uma homenagem, foi o doutor Irani Ferreira, um psiquiatra, que ele me pagasse um curso caríssimo, porque era lá no Sul, uma vez por mês, de comunidade terapêutica. E a contrapartida era eu fazer um hospital psiquiátrico particular, clássico, virar uma comunidade terapêutica. Então, eu comecei aí montando com todos aqueles princípios básicos de valorizar a saúde, valorizar a família no tratamento do paciente psiquiátrico. Eu era bem jovenzinha aí, eu tinha 21 anos. E convenci os psiquiatras, os assistentes sociais, os enfermeiros, de que todos juntos colaboraríamos com a saúde mental, e se a família não estivesse junto, isso seria difícil, né?
Eu lembro que esse doutor Irani fez uma sala de psicodrama clássica, linda, no campo de futebol, no Delícia. campo de futebol. Então lá a gente recebia os pacientes em grupo e íamos trabalhando muito as famílias, aquela coisa de psicóticos. A família um era pato, outro era coelho, outro, né? Todos esses acontecimentos, vamos dizer, da loucura, começou a me fascinar e me ajudou a entender melhor a psique humana. Eu fiz o meu primeiro trabalho de publicação nessa época, que chama Transformando o Hospital Psiquiátrico em uma comunidade terapêutica, assim, no sentido metodológico. E foi muito bacana porque eu encontrei psiquiatras e aderiram, né? Um deles, o Dr. Paulo Zampieri, que é meu marido, né? A gente já se conhecia, mas a gente trabalhou juntos nesse hospital psiquiátrico. Então, a minha carreira foi me levando a saber que as coisas... Muito jovem, eu não sabia como fazer essa articulação. E a vida me presenteou com essa oportunidade que não parei mais. Mesmo num gap profissional. Que ótimo, graças a Deus. Era muito bacana, os pacientes tinham comissão de recepção. Então, eles recebiam novos pacientes e as famílias. Tinha comissão de teatro, que eu gostava muito, que praticamente eram psicodramas. Tinha comissão jornalística, de fazer murais, trazendo as novidades. Tinha comissão de limpeza. Sabe, eram várias comissões em que os pacientes se sentiam, os alcances e limites psiquiátricos, eles se sentiam pertencentes ao mundo, não apenas ali, isolados e medicados, que antigamente se medicavam do jeito que se tinha, né? Então, veja que importante, lá já tinha uma semente dessa visão sistêmica da saúde mental. Acho que foi um privilégio. Com certeza, imagino. E eu posso contar uma história muito engraçada? Pode. Porque eu sou uma pessoa ousada. Lá nessa cidade, que era no interior, tinha um concurso, tinha 2 concursos na cidade, um concurso de bloco de carnaval, e nós montamos um bloco do hospital psiquiátrico, que era tido como um depósito de loucos. Isso foi permitido, a prefeitura permitiu. Com a seguinte garantia, nós, os médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, também ficaríamos fantasiados juntos, assim, cuidando dos pacientes, para não fugirem, que certo? ótimo! A outra coisa era que tinha banda de 7 de setembro e a gente também concorreu ao desfile na cidade, tocando a nossa banda, marchando. Obviamente, com os pacientes que estavam melhores, mas isso era um ganho, estamos falando de 1978, era um ganho gigantesco da sociedade receber os pacientes psiquiátricos, né? Com Outra certeza, coisa, deve ter sido a gente escreveu com eles uma peça que chamava Lucrécia Borges, a amiga ou inimiga? E sabe o que era Lucrécia Borges? Era o nome que eles deram para o eletrochoque. Então, os pacientes trouxeram todas as suas experiências em cenas de se submeter ao eletrochoque. Foi muito lindo, foi maravilhoso. Imagino. E para você... Diga. Por isso que eu estou aqui honradíssima. A honra é minha. Para você, o que é essencial nesse caminhar terapêutico? Eu penso que tem alguns pilares, né? Um deles é, obviamente, a nossa formação. Uma formação que te traz alguma confiança, te traz solidez, te traz preocupação com evidências científicas. Para mim, é uma formação fundamental, uma formação que se preocupa com a sua saúde mental, além do seu treinamento contínuo, que a gente fala das supervisões ou intervisões, né? Supervisão tem um grande mestre que nos ensina, nos ajuda, e as intervisões é uma metodologia mais moderna, de que
todos temos várias visões dos mesmos fatos, não existe uma realidade, mas várias realidades. Isso amplia a nossa capacidade de melhor ajudar os pacientes. Então, a saúde, a formação, a nossa saúde, o eterno cuidar-se, porque às vezes a gente tem as síndromes assim, da onipotência, da compaixão, né? Então a gente quer cuidar, cuidar, cuidar e não percebe que como nos cuidamos vai influenciar de alguma maneira como as pessoas que tratamos se cuidarão. Existem vários níveis de comunicação no caminhar terapêutico e um deles é o da percepção não verbal, da percepção. Os pacientes também percebem a gente, né? E não é só transferencialmente, eles observam como a gente funciona, como existe uma certa ligação entre o que a gente fala e o que a gente faz, como a gente se comporta dentro do que eles podem observar na vida. E a outra questão, eu acho que é essa humildade de aprender sempre. A psicologia que eu aprendi há 45 anos atrás é uma psicologia diferente do que a gente tem hoje com a neurociência, por exemplo. A gente não podia nem falar assim, a boca que usa baixinho sobre espiritualidade quando eu fiz a universidade, e hoje a ciência mostra a importância da espiritualidade. Então, essa humildade de que nós nunca saberemos o suficiente, essa abertura para o conhecer, eu acho que também é um pilar importantíssimo. E, além disso, para quem pode, Andréa, um apoio o mais sólido possível da família. Porque eu costumo dizer que o problema das famílias não é ter problemas, é como encara e tenta resolver os problemas. Porque problemas sempre teremos. Mas acho que ter uma mãe assim, psicoterapeuta, não é fácil. Imagino. Eu agradeço que meus filhos, né, que me colocaram limites adequados, eu acho. Você disse dos pilares e pensando desde quando você começou a falar desse caminhar terapêutico, o tanto que as coisas estão interconectadas mesmo. Sim. E cada vez mais, como você disse, está mais palpável, né? Parece que está mais palpável essa interconexão. Né? Então, que bom. Obrigada. A gente segue aqui aprendendo. E a interdisciplinaridade, né? A gente conversa com todas as profissões e isso é fundamental. Né? Inclusive com os economistas. Nunca conversei tanto com economistas como no momento de quais são os impactos traumatogênicos da epidemia, da pandemia que a gente está vivendo, né, Andréa? Entre outras coisas. Ontem me chamou a atenção numa entrevista com o José Magalhães, ele falava sobre literatura de ficção científica, que é algo que eu tenho uma certa resistência. E eu parei para pensar e falei assim, faz muito sentido agora, né? Porque, de certa forma, a gente está vivendo muito algo que, imagina, né? Assim, minha avó deve estar vendo, né? Isso tudo acontecendo, para ela isso era uma ficção científica há um tempo atrás, né? Para mim, eu tenho 68 anos. Acho que poderia ser sua avó se eu tivesse sido mãe na adolescência, certo? Certo. Mas para mim, quando surgiu os telefones celulares, eu lembrava daqueles filmes 007 e eu falava que incrível ter um telefone no carro, que tinha fio. Então, o sonhar é um dos caminhos para o realizar. Então, acho que uma das contribuições dos pensadores da ficção é sonhar com uma antevisão o que poderemos conquistar. Não, eles nos abrem novas janelas para buscas e conquistas. Eu gosto muito da ficção. Da ficção e dessas coisas assim, fora da caixinha, como a gente diz, né? Pensar
maior, pensar o impensável, pensar ousadamente. Que se a gente não ousa, obviamente dentro de critérios, a gente conquista menos. Por exemplo, o programa de Fantástico. ajuda humanitário que você Uhum. participou, aqui eu sou grata a você para sempre. Se não Imagina. ousássemos fazer um planejamento gigantesco para chegar lá, ouvir-os e mudar tudo para estarmos de verdade a serviço deles, se não ousássemos, ficássemos presos aos protocolos, não teríamos desenvolvido um décimo daquele trabalho. Então, ousar é um caminho para conquistar. Fantástico. Eu não sei se eu fico aqui prestando atenção e escutando, ou se eu já tento gravar o que você está falando. Muito obrigada. Eu queria que você prestasse atenção no que as pessoas estão falando também, para a gente fazer a conexão, né? Se Claro, precisarem. claro, claro. Bom, o seu maior aprendizado tem sido? O meu maior aprendizado tem sido fazer gestão de equipes profissionais. Como psicoterapeuta e clínica, a gestão dos nossos negócios é razoavelmente fácil, né? Então, eu não fui uma pessoa que me dediquei assim exaustivamente à gestão, a não ser nos últimos anos que eu fui fazer uma formação de 3 anos em coach ontológico com o Dr. Humberto Maturana, que é assim um presente enorme na minha vida, outro presente na minha vida, né? Da escola matrística lá do Chile. E foram 3 anos de reflexão sobre o que é ser humano e como ajudar a pensar nos caminhos do ser humano, no sentido colaborativo, no sentido que ele fala muito da democracia do respeito, né? Uma pessoa fantástica, o Maturana, que a gente chama carinhosamente de Doc. Então, depois, fazendo gestão de vários profissionais voluntários, porque é diferente você fazer a gestão de programas com profissionais voluntários que queiram exercer a excelência profissional, não o voluntário, que pode ser assim, né, sem planejamento. Tem a doutora Agora Elisa cortou um Cossasa, pouquinho. que também me trouxe uma dimensão muito aprofundada. Agora cortou um pouquinho, Ana. Aprendo Tá com as travando. terapias Coloca. familiares. Sua filha tá te pedindo um beijo. Ana Qual Paula. Ela disse que é a sua filha favorita. A Ana Paula. é a Travou minha um professora? pouquinho aqui agora. Eu disse que todas as filhas são preferidas em alguns critérios. A Ana Paula é a minha preferida porque ela é a minha professora em tecnologia. Ah, é Ela que assim. me dá Ela falou para muitas. ela falou para colocar no 4G. E aí, Ana, Mas está no se 4G. coloca. Ai, Deixa eu pronto. ver. Tá bom. Várias pessoas queridas minhas e provavelmente, claro, suas estão presentes, acenando, amigas queridas. E a Fátima disse que também estava cortando. E só um instantinho. A Edna falou assim: André está maravilhada, e nós também. Com certeza. Obrigada. Teve uma pessoa que falou que é uma verdadeira aula magna, e eu concordo plenamente.
Bom, você pode repetir um pouquinho, Ana, né, quando você diz que o seu maior desafio tem sido a gestão de equipes profissionais Voluntárias, né? e voluntárias. E qual tem sido assim a parte mais desafiadora dela? Olha, eu diria que são duas. Na minha percepção, lógico, um dos, vamos assim dizer, uma das reações numa situação de crise, de pandemia, que eu aprendi lá com o pessoal da USAL, da Argentina, meus colegas pesquisadores, é como lidar com a colaboração e a rivalidade ao mesmo tempo. Como dar espaço para a dança da colaboração e a rivalidade no momento em que, às vezes, a gente tem o que chama da síndrome da compaixão. Todo mundo quer trabalhar, 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 fazer, 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 fazer. Então, há uma certa dificuldade em manter uma rotina simples, que é de acordar, se alimentar. Você lembra disso? Lembro. Descansar, de sair do campo. Lembra que uma vez lá em Brumadinho nós fomos lanchar naquele museu Fomos no maravilhoso? museu. Como chama o Eu museu achei mesmo? aquilo. Como chama o Nossa museu? Senhora, peraí. Eu não Gente, um posso museu esquecer. famoso, internacionalmente famoso de Brumadinho. Já já a gente lembra. Agora, tá. E a Meu gente irmão. conversar de outras coisas, da gente fazer conexão com a família, depois de dormir, às noites sem horário para conversar, fazer o fechamento do dia e dormir. Lembra? Isso eu sempre peguei Não, eu achei no pé e o pessoal me fantástico. achava chata às vezes, porque eu pego no pé. Não, Gente, vamos eu dormir, achei descansar. É. fantástico esse momento, assim, e principalmente o quanto que você colocou isso como, olha, é essencial que a gente faça isso, assim, né? Não era uma opção, era assim, essencial esse cuidado. É. E realmente Você foi, porque, foi. porque a gente conseguia respirar, né? Eu lembro, foi um trabalho para mim especialmente muito difícil, mas ter esse respiro foi essencial mesmo. Você vê como hoje na pandemia as pessoas falam, atentem às rotinas, né? Hora de acordar, hora de fazer exercícios, hora de comer, hora de dormir, porque a rotina ela traz vamos dizer assim, um solo que lembra um pouco um apego seguro, né? A gente reclama quando é criança dos pais que tem que dormir não sei que hora, acordar não sei que hora, fazer tarefa não sei que hora, mas isso dá uma certa solidez e uma certa segurança para o desenvolvimento da vida. Então, esse é o primeiro desafio. O outro é a humildade dos profissionais, e obviamente eu estou incluída, de saber que a linha entre o que a gente percebe e o que o outro traz, que nos remete à nossa história, é muito tênue. Então, esse cuidado de não achar que entendeu a dor do outro, porque a gente está conectada com a nossa própria dor, elas não são separadas, eu estou separando pedagogicamente, mas eu acho até perigoso querer resolver a dor do outro, quando a dor do outro é a resolução daquele momento da tragédia, da crise. Imagina, a gente viveu situações muito dolorosas, que de repente, sumiu a pessoa da vida, né? E vai aparecer, não vai aparecer. Você lembra como havia esperanças de que as pessoas sairiam da lama ou estariam na floresta com amnésias? Então, Na qual é o floresta. princípio da realidade? Aceitar, na nossa profissão, a gente fala aceitar a resistência e, às vezes, a dissociação como uma defesa necessária para manter minimamente o ego das pessoas que estão sofrendo. Esse é um outro desafio.
Nenhuma técnica nos treina para isso. É uma dança que a gente tem que saber que erra o passo o tempo todo e que nunca vamos sair dançando assim livremente. Esse cuidado precisa ter. E nem sempre, numa situação de atendimento em emergência, em crise, isso pode ser, vamos assim dizer, aceito pelas pessoas. Aceitar que a gente pode se perder, ou que a gente pode se misturar. E se mistura mesmo, né? O problema não é essa interferência. Saber que cada um vai ter um olhar a partir da sua experiência e que a gente não tenha saídas. A gente tem essa doação profissional de digerir junto, de cometabolizar o sofrimento para que ele possa não ser o sofrimento que faz parte da vida e não se transformar em uma patologia, né? Esses são meus maiores desafios, ou as coisas mais difíceis. Ótimo. A Simone nos lembrou o Museu El Inhotim. A Inhotim, né? Também deu um branco. Tinha um lanche delicioso, né? Lembra? A gente no carrinho, com aqueles meninos. Ótimo. Lembro. É muito lindo. Momentos lindos. Dentro da tragédia. Foi. Né? Que são coisas que a gente precisa aprender. Parar 3 Foram minutos, momentos muito respirar. especiais. Sim. Meu irmão entrou aqui, falou que tem orgulho, eu também tenho muito orgulho do meu irmão. Um beijo pro seu irmão. Como ele chama? Fernando. Fernando, um beijo para você. A sua irmã? Fernando. A Andréia, viu, Fernando? Você lembra que você esteve comigo num restaurante, fazendo parte de uma banca de defesa de tese em plena crise, porque era um tema que te... Lembro. Foi da Analice, né? E passava garçom, passava mediação, foi. Mediação. Num restaurante na hora do almoço. Lembre, você me ajudava, virava as páginas Lembro. Da tese para eu olhar o que eu tinha anotado. Foi muito importante a sua colaboração. Andréia, muito. Obrigada, foi Nós ótimo. todas descabeladas, né? Com aquele calor. Foi muito bom. Foi. Nossa Senhora, foi uma experiência fantástica para mim, assim. Eu voltei transformada de lá. Em muitos sentidos. Todos nós, sim. Um livro e um filme. O livro Caminhos Cruzados, Você podia indicar isso. Quando eu era adolescente, foi o que me fez decidir ir para a psicologia. Um filme, nossa, quantos filmes! Eu adoro cinema, adoro os filmes, mas talvez um dos filmes atuais, nos últimos 5 anos, que me inspira muito, chama-se O Poder Além da Vida. Não sei se você conhece. É um filme baseado numa história real de um... Você conhece, né? De um jovem atleta que Conheço. Tem tantos, mas tantos filmes. Os Caminhos Cruzados. Eu estava fazendo um memorial no outro dia de biografia. Eu lembrei de como eu fiquei impressionada com os autores portugueses, né? Que era o que eu estudava mais, sobre a alma humana. Depois eu fui, obviamente, descobrir a filosofia, e Freud, etc. Mas na adolescência, Caminhos Cruzados foi o meu start, assim, para buscar a psique, né? Eu não sabia se eu queria ser advogada e detetive. A sua filha... Não, eu tive dúvidas se Jura? seria advogada e detetive ou psicoterapeuta. As coisas são muito parecidas, né? Porque a gente tem uma busca detetivesca, né? O tempo todo você entra com uma série de teorias e técnicas, mas é a co-pesquisa, pesquisando com os pacientes e detetivescamente procurando aonde mais e o que mais, e de outras formas é que vão trazendo
as interações que a gente vai oferecendo junto com eles, vai construindo junto, né? Eu acho super interessantes filmes que tem Eu vou. detetive. Adoro. Só detesto filme de É terror, por mesmo? violência. Eu tenho uma Não, isso eu filha, nem que é a assisto. outra filha, a Poliana, que é médica, que ela ama filme de terror. Ela se diverte. Eu tenho uma neta que chama Alice, que também Não, adora. Eu particularmente, detesto filme de terror. eu detesto também. A sua filha falou do filme Meu Pé e Laranja Lima. Quando eles eram criança, que choravam, acho que umas 20 vezes assistiam esse filme e choravam. Porque o menino era sozinho, abraçava a árvore. Como que uma criança não tem Isso. pais, né? Pode ser sozinha. É verdade, ela me lembrou uma coisa de muitos anos. Você vê como é bom ter filha que participa, ajuda a gente a construir o caminho, né? Tá vendo? Tô adorando. Filme de terror, aí ela fala que filme de terror tem que assistir no mudo. Eu nem no mudo. Eu também, dispenso. Dispenso. Ô, Ana, uma história para nós, se Uma puder. história. Puxa vida, nessa fase da vida tem tantas histórias, mas você quer assim no mundo profissional? Tem uma história que eu acho clássica no mundo profissional. Não sei se é para talvez me proteger mais, eu vou trazer uma história do mundo profissional. Mas nós estávamos no Maranhão, Também. eu e várias companheiras, numa catástrofe gigantesca. Não sei se você lembra que as pessoas ficaram sobre os telhados alguns dias. Estávamos lá e a gente tínhamos uma equipe enorme. Uma equipe ficou comigo em São Luís, porque ao mesmo tempo estava na universidade capacitando os psicólogos locais. Outra equipe foi para Trizidela do Vale e outra equipe foi para Pedreira. E a gente fez também uma intervenção em Rosário, que é uma cidadezinha pertinho. É uma história clássica essa, de tão importante que ela foi e quando a gente compartilhou. Então, eu estava lá uma tarde atendendo, havia um amigo chamado Reinaldo, do Rotary Internacional, Rotary aqui de São Paulo, que fazia a agenda dos atendimentos, e atendia uma senhora X. E, obviamente, sem trazer quebra do sigilo, fazendo EMDR, que é uma técnica que é de movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento, que é uma abordagem individual, não é em grupo. Ela tinha participado de um grupo e a gente tinha convidado para ela fazer um atendimento individual, porque ela estava bem afetada assim, pela catástrofe, né? Ela tinha carregado 8 filhos da inundação, mas não conseguiu carregar a mãe, que já claudicava pela idade. Então, isso era um problema. Ela achava que tinha deixado a mãe para morrer afogada nas águas. Foi uma decisão difícil, como em toda crise há decisões difíceis. Muito bem. Mas eu estava lá e atendendo e apareceu. Ela falou, você sabe, a senhora, né, sabe? Eu sou uma mulher da vida. Eu falei, eu também. Não, a senhora não é a mulher da vida. Eu tinha me feito de desentendida, né? Bem, para encurtar a história, ela me contou que ela achava que a mãe, nisso residia, vamos dizer assim, a cena traumática dela. Ela ter deixado a mãe para trás, né? 8 filhos, imagina você para carregar antes que a água impedisse que ela saísse dali, né? Que sobe rapidamente a água, né? Então ela dizia que tinha sido castigo de Deus porque ela era prostituta. Porque é uma das maneiras de pessoas muito carentes terem como sustentar os filhos, irem para a estrada. E você sabe que existe a prostituição da estrada, né? E aí eu estava conversando com ela depois do MDR, porque a gente não interfere no MDR. O cérebro e a pessoa fazem o trabalho sozinho, a gente só vai guiando.
Aliás, você assistiu um MDR lá em Brumadinho, né? Você participou, né? Eu lembro disso. Sim, Não, sim. André? Eu Bem, fiquei maravilhada. Uhum. naquela fase final do compartilhar, eu falei, mas e como é que é a prostituição aqui? Eu abri o assunto da prostituição, que é uma escolha profissional, sem julgamentos. A gente não imagina o que é. Isso de dizer que é uma escolha precisa ser repensado. Bem, aí ela falou, olha, aqui é muito difícil, me explicou como era difícil, porque eram pessoas no caminhão, suadas, etc. Falei, quantos programas precisa fazer uma mulher da sua profissão, profissional do sexo, né? Para comprar as coisas que precisa. Falei, uns 10 programas. Quanto custa? R$ 1,50. Nós estávamos em 2010 aí. Então, imagina para ganhar esse dinheiro que comprava pão, leite, etc. E eu disse, mas... E todas as relações são... Eu posso falar livremente aqui ou tem censura, Andréa? Não, Tem não, pode falar censura? livremente. Eu falei, todas as relações Não. são com penetração? Ela falou, sim. Eu falei, mas como que você chega em casa? Ela me descreveu. Aí eu perguntei, a gente até trocou umas receitas de banhos de asseios caseiros, né? Quando você pratica muito sexo. Muito bem. Aí eu falei, mas você não sabe como fazer esses homens terem aí um produto final alcançado que se chama ejaculação, sem necessariamente penetrar? Não. Eu falei, eu não sei se você sabe, André, mas eu também sou sexóloga, sou terapeuta sexual. Sim, sim. Eu junto aqui com a terapia de casal. Bom, aí eu falei, você gostaria de aprender umas técnicas de como fazer um homem, né? Antes do tempo, ter o seu prazer, pagar você e ficar satisfeito? Sim. Eu falei, então, se não tem outras amigas aqui que trabalham assim? Bem, no dia seguinte, chegou essa senhora, com mais umas 5 senhoras, e o Reinaldo estava fazendo a agenda. Eu falei, não, não, nós vamos fazer com aquela loirinha ali. Ele falou, não, não tem escolha, é com quem tem agenda. E elas insistiram, ele falou, e é em grupo, não é individual. Ele me chamou, eu falei, não, não, eu sei, eu falei de um treinamento, pode deixar. E aí, em plena tragédia de luto, nós fizemos um treinamento de técnicas sexuais para dar um upgrade na vida desses profissionais do sexo. Isso foi uma aprendizagem enorme para mim. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso na minha vida. É uma boa história? É uma ótima história. E eu fiquei aqui pensando como que isso é abraçar mesmo realmente. Não é só pensamento sistêmico, é muito mais além disso, né? É o todo mesmo, né? Não é olhar uma parte, Sim. Mas né? isso É eu a vida te aprendi com o convidando. psicodrama, sabe? O Moreno, Jacó Levi Moreno, ele fala de como ele trabalhava com as prostitutas. Ele sempre trabalhou em campo, né? Isso a gente deve a ele. E ele trabalhava com o que as pessoas tinham na vida e não com quais escolhas deveriam Sim, fazer na vida, né? Então isso sempre foi muito lindo para mim, a poder ter essa disponibilidade de estar de verdade a serviço do outro. Isso também é um propósito rotariano. isso me lembrou imediatamente o trabalho lá em Brumadinho, que era perguntar do que eles precisavam, Isso, né? E não entregar, simplesmente entregar. sim. Para você, Ana, Foi muito trabalhar com decisivo luto isso. foi. Diga. Para você trabalhar com luto e EMDR Eu diria que é um caminho bastante assertivo, efetivo e eficaz. Da nossa vida, nós temos vários lutos de diversas maneiras. Um deles a morte física. Mas como reprocessar isso? Porque a dor, as emoções da dor do luto, elas se associam
eu praticamente automaticamente com outras emoções não processadas ou não transformadas em adaptação para a sobrevivência. Então, a pessoa que sofreu várias dores e não conseguiu fazer a digestão daqueles sofrimentos, ela pode ter tido vários traumas. Então, o trauma dos lutos, eles também reacendem emoções, sensações físicas, crenças negativas, ligadas a outros traumas da vida. Então, você imagina o tamanho da experiência emocional que a pessoa relata, porque a vivência emocional é infalável. Nós nunca saberemos, cada um sabe a sua e olhe lá. O corpo muitas vezes manifesta. Então, Francine Shapiro, através da própria dor, a criadora do EMDR, a dor da doença que ela teve, né? E aí ligar-se de uma outra maneira dentro das pesquisas da neurociência também, com a dor do pessoal que tinha ido para as guerras, o pessoal que tinha ido para o Vietnã, você vê que o caminho da empatia e da compaixão ele está permeado pela compaixão, né? A ciência e a compaixão estão muito ligados. Então, luto EMDR é um caminho científico e compassivo bastante eficaz. É impressionante como rapidamente as pessoas refazem a visão autodescritiva, por exemplo, sou impotente, sou culpado, sou incapaz de, eu posso superar isso, eu fiz o que eu pude, eu não podia evitar, estou lembrando da sessão que você participou, eu não podia evitar que o meu irmão morresse, que o irmão tinha ligado do celular antes da lama levá-lo, lembra disso? Foi. E ele tinha aquele sofrimento de como que eu posso ser feliz, ter uma família, ter um trabalho, com o meu irmão que foi tragado pedindo socorro. Quem poderia socorrer, né? Então, essa transformação e essa possibilidade de saúde, e isso provado cientificamente, com evidências científicas em todo o mundo, eu acho que é revolucionário na nossa prática de trabalhar com traumas. Eu tive um professor lá na Neurociências que ele falou assim na aula, olha, eu já deixei por escrito que se algo grave acontecer comigo, preferencialmente eu quero que utilize o EMDR. Não diga. E aí foi fantástico, porque se eu não tivesse tido a experiência, eu não tinha entendido o que ele estava falando, né? Como foi para você? Então fez muito sentido para mim. A entrevistada pode fazer pergunta para a entrevistadora? Ah, não, eu vou ficar muito acanhada aqui. Tá bom. Então, outro dia você me conta como foi a sua experiência, porque foi a sua primeira experiência com o MDR, acho, né? Tá bom. Foi. Tá bom. Não, foi uma experiência fantástica, impactante, muito impactante. E ao mesmo tempo em que eu estava como observadora, eu também estava recebendo aquilo, né? Porque ouvir o relato, né, daquele homem era também muito difícil para mim, né? Eu não esqueço também quando ele fala assim, olha, eu perdi meu irmão, mas eu também não posso chorar porque na minha rua vários perderam, né? Eu não tenho a oportunidade de ver essa perda. Ele se sentia culpado por isso, né? Sim. E aí eu ia para um lado e ia para o outro, assim, mentalmente, dizendo assim, gente, como? E aí ver no final a transformação dele, né? De respiração, né? Um centramento. Então, para mim foi muito impactante mesmo, assim. Muito. Que bom. Viu? Você ficou acanhada, mas respondeu super parecia... bem. Imagina. Foi muito... Aquela experiência, né, todos aqueles dias, né, foi
realmente, para mim, uma grande experiência de vida. Sim, para todos nós. Aliás, a Ô, nossa Ana, gratidão às pessoas você, que confiaram na gente, né? Essa gratidão, ela sim. é bastante presente na minha vida. Sim, diga. Desculpa. E aproveitando você falando dessa gratidão, você tem um mantra pessoal. Eu coloquei mantra porque às vezes não no sentido assim é, de algo que você diz para você mesmo ou uma oração, assim, diariamente. É, eu tenho praticado nos últimos 4 anos meditação. E, Olha, a ótimo. meditação está sempre ligada a esse tipo de prática que eu faço, está sempre ligada a como que eu estou sentindo o meu corpo, a minha respiração, durante aquele vendaval de pensamentos, né, que eu vou colocando no rio, o rio vai levando, vou observando e desapegando, né? Mas uma coisa que também é da minha formação, embora não seja mais da minha prática religiosa, que é a formação católica, sou filha de portuguesa, e meu pai rezava todas as noites e todas as manhãs, né? Então, eu sei rezar e cantar músicas da igreja. Outro dia eu estava caminhando com meu marido e a gente começou a cantar a música da igreja da infância. Eu sei decoro, interessante essas memórias, né? Mas assim, Ótimo. normalmente eu penso, eu posso ficar bem agora, depois eu vejo o que eu faço com a vida, porque a vida tem momentos muito difíceis. Duvidar da nossa possibilidade de enfrentar, para mim, é o pior. Então, fazer com que o meu corpo me ajude a ter o renascimento da esperança, assim, eu posso ficar bem, posso me acalmar, meu coração pode bater menos forte, posso respirar melhor. Talvez seja um mantra. Agora que você falou que eu sistematizei, talvez tenha sido o meu mantra dos últimos tempos. E a gratidão, eu sou muito grata às pessoas que a vida me traz, mesmo aquelas que me trazem desafios bem difíceis. Mas são sempre grandes oportunidades, né? A dor é um caminho, a gente sabe disso, né? Tem uma fase da vida que a gente sabe isso teoricamente. E tem outras fases que a gente vai sabendo na prática do vivenciar ou viver, né, Andréa? É um Sim, sim. privilégio. Não gastar a vida, É um não privilégio. desperdiçar a vida, né, e valorizar essas experiências, acho bom para a minha idade saber disso. Eu que sou do grupo de risco, certo? Certo. É, bom, apareceu assim que temos 1 minuto e 52 restantes, eu não sabia disso. Se você tivesse que fazer uma pergunta para você, né, eu pensando assim, olha, eu construí essas perguntas, mas se você fosse fazer essas perguntas, qual pergunta você faria para você? O que seria pior? E não é uma pergunta original, eu acho que é uma pergunta da minha idade, da minha fase de vida, não da minha idade. Que é assim, o temor que a gente tem de ficar totalmente dependente e cansar as pessoas que nos amam. Isso é uma aprendizagem que a gente tem que fazer, eu reflito. Como aprender a viver sem ser útil, sem ser produtiva e sem poder cuidar de mim mesma? Essa acho que é a pergunta mais difícil dessa fase. Ótima pergunta. Eu vou. O reloginho está aqui terminando para mim. Ô, Ana, eu queria te agradecer imensamente essa conversa. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube. Assim, me sinto muito honrada mesmo por você ter aceito, pela gente estar aqui nesse momento. Estou com saudades. Eu também. Muito honrada também por todos que estão participando, né? Aham.
Então, só tenho a agradecer também. Eu A você e a agradeço. todos que estavam aqui presentes.